fechava um serviço, contratava o empreiteiro, terceirizava, acompanhava, passava um custo um pouco maior para o cliente, conseguia ter nossa margem. Era gestão. Precário ainda com relação a um tipo de ensinamento independente da formação de ser empresário. Sim. Então, hoje, a gente não tem um ensinamento, uma base boa financeira, uma base boa empresarial para que guie a gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Juntos para Somar. Esse podcast que, como vocês já sabem, fala sobre empreendedorismo, traz pessoas com experiência e bagagem realmente para poder discutir comigo e trazer luz para o empreendedorismo aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial, um amigo meu, colega de faculdade, que já está empreendendo há um bom tempo no ramo da engenharia, da construção civil, que é um mercado que movimenta a economia desse país, né? Então, todo mundo sabe que a construção civil ele meio que carrega essa responsabilidade de movimentar, trazer emprego, mexer com a economia. E eu estou hoje aqui com o Felipe Guanabara, que é dono da... Eu até estava brincando com ele que eu ia me confundir com o nome das empresas, mas ele é dono da TXT Building e do ecossistema TX, que eu vou deixar ele mesmo falar um pouquinho do ecossistema TX aqui, que fica mais fácil. Mas, Felipe, obrigado por ter aceitado esse convite, estar aqui conversando com a gente. E antes de a gente começar aqui esse bate-papo, acho que é interessante você se apresentar um pouquinho e falar um pouco das suas empresas para o pessoal que está assistindo a gente. Perfeito, Igão. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui junto com você. Acho que a gente tem que estar somando realmente com todo o nosso aprendizado. A gente está aqui sempre para aprender. E é isso. Hoje a gente está com esse ecossistema, né, do TXT. Então, hoje a gente está cada vez mais incorporando um pouquinho mais para conseguir alavancar novos voos. Vou falar já com relação ao nosso ecossistema, mas como você pediu para falar um pouco sobre como a gente cresceu e como foi nosso passo a passo, né, desde estagiário ao empreendedorismo. Foi basicamente isso. Então, desde a época da faculdade, a gente se conhecia, comecei a estagiar na época junto com a OS, tive a participação na H6, participei de outras empresas. Foi complicado na época, eu queria trabalhar por prazer. Então, para mim, foi muito bom quando eu comecei a ganhar dinheiro. Então, foi um plus muito bacana. Para mim, acho que esse combustível que, para mim, que eu comecei a gostar, ter um pouco da independência. Sim. E aí, eu comecei a ter essa vontade, essa garra de querer conhecer mais. Comecei como estagiário no primeiro semestre, buscando referências, com contatos para estar aqui junto. Vim no Manhattan aqui, na época estava construindo para tentar entrar, deram risada de minha cara, dizendo que não era para estar aqui, que estava começando ainda. E aí, depois de Era outra realidade na época, né? Outra realidade. Você estava na faculdade já com 50 mil estágios para poder fazer. Pois é. Antigamente o pessoal conseguia bater na porta, captar bons estudantes, tava tranquilo. Então, era uma realidade diferente um pouquinho. E aí eu vim para cá tentar conseguir um estágio, não consegui. Foi aqui do lado, meu primeiro estágio. Foi no Alphaville, no Alpha Life. Eu comecei a estagiar lá. Em seguida, comecei a estagiar também no CAB, em 2 estágios de noite à faculdade. Morei lá no Alpha Life. Na verdade, meus pais moram lá no Alpha Life. Aí foi dar um consórcio da NCN, Bacino, Dávila. Isso. Foi lá, tava junto. A Torre 6 estava construindo lá. E aí, consegui estar estagiando em 2 lugares e conciliar com a faculdade num período, mas não consegui aguentar muito tempo. Então, estagiava de manhã, estagiava de tarde e de noite faculdade. Faculdade eu botava de segundo plano algumas vezes e acabava me atrasando. Acontece. E aí, até que eu larguei um estágio, fiquei apenas em um local. Meu último estágio foi na OS, onde eu pude aprender muito de relacionamento. Aprendi a ter o meu contato direto com a autarquia, que era a diretoria, onde eu era responsável pela OS Imóveis, a parte de stand de vendas. Sim. E o stand de vendas era um núcleo da OS Imóveis, composto por 5 pessoas, mas gerenciava já em outros estados. Sim. Então, foi muito bacana, porque como estagiário eu assumi uma responsabilidade de engenheiro ou de uma coordenação, porque era tudo batia em mim. Tinha um stand de vendas aqui no Manhattan, que eu comecei a tomar conta, então o mundo dá voltas. Bati aqui depois de volta, na época do stand, e tomava conta desse stand, assim como a loja 1, que também ficava lá na próxima paralela. Foi bacana. Para mim foi um senhor aprendizado, porque eu comecei a ter um pouco de relacionamento. Eu acho que isso, Cris,
criou minha ambição em estar junto, em querer algo maior. Daí eu consegui ter um parceiro muito bom, que foi meu amigo, Rodrigo Maza. Ele estava comigo desde o início da época de colégio, na 5ª série. E ele trabalhava lá no Oeste também? Não, ele era do shopping. Sim. Na época do antigo Shopping Guatemi, falecido Shopping Guatemi, hoje o Shopping da Bahia. E ele vinha de uma área onde o pai dele tinha um bom contato. Tinha muitos contatos de trabalho, mas não tinha tempo. Sim. O pai dele é petroleiro, ele focou na área acadêmica, então fez pós-graduação, fez graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, Caramba. tudo voltado para a questão de concreto. É uma referência hoje para a gente na questão acadêmica. Mas ele era muito procurado, mas não tinha tempo para tocar as obras. E aí entrou a gente. A gente começou a tocar obra externa. Então, ele pegava alguma obra, não tinha tempo, a gente tocava a obra, a gente tinha tempo, não tinha muita experiência, ele tinha experiência, mas não tinha muito tempo, a gente casou. E aí surgiu um pouco da minha parceria com o Rodrigo. E aí a gente foi criando. A partir do momento que esse serviço, que era um hobby, que era uma segunda atividade nossa, começou a ter um poder grande, a gente foi migrar para trabalhar somente a gente. E o que o pai dele era fornecer um trabalho, era com parceria, a gente começou a contratar ele. Então, a gente cresceu um pouco dessa forma. Tivemos um parceiro muito bom, que foi na época a Bodytech Academia. Sim. Que a gente pegou o maior serviço da gente, a gente abriu o MEI para receber nota fiscal. A gente fez todo o serviço, quando foi para receber o dinheiro, cadê nota fiscal? A gente, nota fiscal, o que é isso? A gente nem sabia o que era isso. Então, você começou no empreendedorismo de uma forma meio que orgânica, não foi tipo assim, Orgânica. Eu vou abrir uma empresa. Foi Não, tipo assim, perfeito. surgiu oportunidade e tu aproveitou a oportunidade para poder fazer acontecer, né? Basicamente isso. Para você ter ideia, foi na época que estava lançando a questão do MEI ainda. Então, pegamos um MEI, só podia faturar 5 mil por mês. Sim. E a gente nem sabia disso, que era 5 mil por mês. A gente achava que fosse faturamento anual, podia faturar em qualquer período. E depois a gente tomou algumas consequências, mas foi de forma orgânica. A empresa, até hoje, ela cresceu de forma orgânica. Muitas coisas a gente foi levado pela questão da demanda. O cliente foi levando a gente. Os clientes que chegaram potencial para a gente foi um absurdo e foi muito de forma orgânica. Foi um bom trabalho, um relacionamento, um contato, que são pessoas. Então, crescemos realmente dessa forma. A Bodytech foi um marco para a gente muito forte, porque fez a gente decidir se iria estar junto ou não. Na questão de, é um casamento. Sim. O CNPJ é um casamento único, entre duas pessoas. Uma não vai, mas duas a gente consegue ter uma parceria boa. E aí a gente foi guiando nessa forma. A gente iniciou com o MEI, foi para o Simples, hoje estamos presumido, preparando para lucro real de forma correta, né? Então, iniciamos dessa forma e hoje a gente está cada vez mais crescendo nosso caminho para conseguir estar no lucro real de forma mais organizada. Boa, sucesso, velho. Muito bom. Você vê que é uma caminhada que ela foi desde o início sólida. Sim. E aproveitando as oportunidades. Mas como é que foi para você essa mudança da estabilidade ali do estagiário, quando você era contratado, para ir para a aventura do empreendedorismo? Era engraçado, porque na época da OS tinha o Visa Vale. Sim. Pô, eu recebia, na época, bem, como estagiário eu recebia, acho que era 1.200, mais o meu Visa Vale de 400, que era até brincadeira entre as amizades. Meu Visa Vale eu comprava tudo, pô. Eu chegava lá, comprava, fazia minhas coisas. Então, sair de casa... Você na época já ganhava mais que o salário mínimo de hoje em dia. Pois é. Era isso aí. Surreal. Eu estava em casa, meus pais são funcionários, são bancários, aposentados agora, mas foram bancários. Tiveram estabilidade. Concursado, então sempre esse pensamento ainda é levado para os filhos. De uma estabilidade, de uma tranquilidade para você. E que isso me deixava um pouco inseguro, porque imagina que você quer alcançar voos que no seu ciclo não é normal, você bota em xeque seu pensamento. Sim. Será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? E isso a gente teve desde o início, né? Foi uma insegurança. Volto a falar, o pai de meu sócio foi petroleiro, aposentado agora, mas tinha uma estabilidade da Petrobras. Sim. Então, a todo momento existia uma pressão de ambas famílias, um conflito, não é nem pressão, é um conflito de ideais, onde a família informa para vocês para ter uma estabilidade, uma segurança, e a gente quer aventurar. Na época, a gente pensou pra caramba com relação ao BCNPJ, houve pensamentos negativos com relação a isso, mas que serviram, o pensamento negativo botou para a gente botar em xeque e refletir. Eu acho que não é assumir o risco de forma aleatória, mas a gente tinha uma estabilidade, entre aspas, que tinha uma segurança momentânea, ou ter uma incerteza
de grande potencial. E aí a gente já seguiu com essa incerteza de grande potencial. Botou na balança o que valia mais a pena naquele momento, né? Eu lembro perfeitamente disso. Chegava o tempo que, na época da OS, final, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite de faculdade e voltava a trabalhar. E meu pai chegava para mim e falava assim, pô, meu filho, isso são horas de chegar? Tipo assim, não é que ele queria... ele estava preocupado comigo e achando que isso vai fazer mal. Integridade, saúde. E minha justificativa para ele, pai, eu não estou numa festa. Eu estou trabalhando. Sim. Então, isso que para mim me deu um suporte. Falei assim, pô, irmão, estou no caminho certo, eu não estou numa festa, não estou chegando tarde porque eu estou farreando. Então, me deu uma segurança melhor de estar, vou trabalhar. E aí eu falei, porra, velho, a gente está no caminho onde a gente consegue ter, se depender da gente, a gente consegue alcançar grandes voos, mas de responsabilidade. E a gente saiu de uma segurança, entre aspas, que seria a questão do nosso salário, de estagiário, por mais que seja da minha parte, da parte de Rodrigo, para uma incerteza. E a gente não recebeu nada. Eu saí de um salário mensal que eu recebia para não receber nada. Zero. Desde o início, a gente tentava, ao máximo, formatar o que seria... eu vou tirar tudo da empresa? O que eu receber, tiro o custo e tiro tudo para mim? Sim. Eu deixo uma parte da empresa e nunca houve no início uma regra. Foi sempre tentativas e erros. Iniciamos no primeiro momento como não retirar nada e entender quais seriam os custos. Entendemos depois que eu estava na obra, Rodrigo estava no escritório fazendo um projeto e não seria o melhor custo, eu teria mais custo, então como é que eu vou receber? Se eu estiver na obra, eu vou estar rodando mais obra, vou estar gastando mais combustível, então paga somente o meu combustível. E a gente foi adequando. Então a gente fez sempre o que eu falo, que eu e Rodrigo, a gente é muito diferente de pensamentos, mas complementares para a empresa. Sim. Então, a gente se combina muito na questão de entendimento. Muitas vezes, eu posso ser extremista de um lado, ele ser de outro, e a gente chega no meio termo. Existe um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio. A gente tenta sempre ter esse equilíbrio. No primeiro momento, sempre é muito mais intuitivo. É nosso pensamento que a gente fala que é o nosso feeling, né? O nosso sentimento nada mais é que nossa história. Sim. Então, a gente toma nossas ações no sentimento, mas com base em uma história que nós vivemos. Não é de forma aleatória. As experiências que já foram construídas e que vão baseando a tomada de decisão, né? São nossas bases. E foi nossa base até hoje. Então, a gente tomou muito nosso aprendizado, que a gente foi guiando, foi sempre passando de níveis com nossos aprendizados. Foi errando, foi acertando. E houve um medo da gente, na época, com relação às empresas. A gente estava começando a trabalhar com algumas empresas e a gente falou, velho, o site vai ter capacidade de atender. No início, a gente trabalhou com reforma de apartamento. Sim. Crescemos com reforma de apartamento, foi dando certo, a gente viu um potencial bacana, não tínhamos custo fixo. Então, a gente fechava um serviço, contratava o empreiteiro, terceirizava, acompanhava, passava um custo um pouco maior para o cliente, conseguia ter nossa margem, era gestão. A gente não tocava em um dinheiro nosso. Até o momento que a gente começou a antecipar. A gente usava cartão de pai, mãe, pessoal, e aí às vezes misturava as contas, que é um problema. Isso que eu ia perguntar. Empreender na construção civil, ele é muito complexo, né? Então, óbvio que todo empreendimento tem sua complexidade, mas na construção civil, em alguns momentos, ela se torna extremamente complexa porque você lida com dinheiro do cliente, funcionário, fornecedor, terceirização. São várias nuances ali para que realmente o produto final, que é a obra pronta, aconteça. No início, qual foi sua maior dificuldade? Qual foi o maior desafio para vocês assim, no início, fazer com que as coisas rodem? Porque o que a gente vê hoje em dia, eu tiro por experiência. Na época da faculdade eu também rodei obra, também fui fazendo. Não era fácil, velho. Não tornar essas coisas. Qual foi o maior desafio de vocês? Não é fácil, realmente. Acho que a gente é precário ainda com relação a um tipo de ensinamento independente da formação de ser empresário. Sim. Então, hoje, a gente não tem um ensinamento, uma base boa financeira, uma base boa empresarial para que guie a gente. Inicialmente, a gente tínhamos um problema, a gente tentou ao máximo minimizar os problemas, a gente foi favorecido por a nossa situação. O pai de meu sócio, Rodrigo, tinha uma sala. Nós utilizávamos a sala. Tem uma foto de 2013 que mostra justamente, já até postei. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Que foi basicamente isso. Foi uma foto de 2013, onde a gente chegou, como deu, estava lá trabalhando e sempre foi trabalhando para melhorar.
fluxo de caixa era um problema nosso. O fluxo de caixa, na verdade, era um problema porque a gente não entendia nossos custos direito. Sim. A gente estava como um tocador de obra, a gente estava como o cara operacional. E a gente não entendia o nosso chapéu. Existem chapéus na empresa que cada um vai ter que alcançar. Um que seja de diretoria, que seja de CEO, que seja de sócio, que seja de engenheiro. E no primeiro momento isso é tudo. Você tem que pagar a conta, você tem que fazer compras, você tem que gerenciar o dinheiro, você tem que ser o comercial, você tem que ser um psicólogo do cliente, muitas vezes, que acontecia. Então, hoje a gente teve um problema grande inicialmente, a parte financeira, que foi entender nosso fluxo de caixa. Crescemos a um ponto de achar que era muito mais fácil de contratar as pessoas, porque não achava interessante eu ter que pagar uma medição de empreiteiro 30 mil numa semana. Sim. Achava um absurdo. Então é mais fácil eu contratar o pessoal. Só que a partir do momento que a gente contratou o pessoal, gerou outro problema: gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E aí você tem muitas cabeças, pensantes, mundos diferentes, interesses diferentes. O tipo de contratação, você não consegue contratar de forma correta, às vezes você vai aturando, e depois vai existir uma bolha. A gente teve um problema em 2017, mais ou menos, em 2016, houve uma recessão muito grande. Sim. Na questão de construção. O pessoal o que a gente fazia era a construção de reforma de apartamento, construção de casa. Dava uma rentabilidade boa a questão de casas, apartamentos, porque a gente não tocava muito com o nosso dinheiro, mas a gente tinha que entender o fluxo. A gente tinha que fazer uma boa negociação para conseguir pagar e receber e ter um dinheiro no caixa e pagar os custos fixos. O custo fixo, se você tem algo muito grande, era um problema para a gente, porque era imensurável na época. É o capital de giro que tem que ter já estruturado para que as coisas aconteçam de fato, né? Tem gente que pega o dinheiro do cliente, muitas vezes, que toca o dinheiro com o cliente, e consome achando que aquilo ali, o que pagar, pagou, o resto é lucro e gasta. Isso está errado. Mas isso a gente só tomou na cara. Aprendeu na prática, né? Tínhamos, na época, principalmente quando você contrata as pessoas, quando você migra, ou quando você está como empreiteiro, acaba sendo mais fácil a gestão. Você sabe qual é o custo final, você vai gerenciando. 100% é 100%. Sim. Você tem que fazer uma boa negociação para não ter aditivo. Sim. Quando tem aditivo com o empreiteiro, você acaba se perdendo. Mas a gente foi para um caminho que foi contratar. Quando contratou, o seu custo fixo é variável. Você não consegue controlar. E se você orçar errado, não desempenhar um bom papel, a obra demorar mais, o custo é maior. Não, ainda tem outro pepino, que é tipo assim, você está fazendo uma casa, você está ali com um planejamento econômico financeiro para o cliente pagar, o cliente fala assim, porra, essa semana eu não consigo te pagar, só a próxima. Só que seu funcionário não vai esperar. Não, tem conta a pagar, tem cartão que chega, tem a concessionária de energia, a concessionária de água. E aí a gente teve esse problema de pessoas. E aí você vê o estímulo também da pessoa. Você não pode cobrar do outro uma questão de que só 2 dias, mas só 2 dias para você pode ser não um problema, mas para o cara é. O cara pode estar devendo dinheiro na rua, o cara pode estar com problema na coelba que pode estar cortando, esse era o último mês, ele ia pagar com esse dinheiro. Então, sim, eu não posso mensurar o problema do outro achando que é com base no meu. Seu. Então, tivemos muito problema com relação à gestão de pessoas. E aí teve um problema que foi gestão de caixa. A gente chegou a ter 98 funcionários contratados, mais ou menos, e parou as obras direito. A gente não fez um provisionamento de forma estratégica, pensando que a gente teria que desligar, fazer um fundo. Na teoria, todo mundo sabe o que é para fazer. Sim, mas na prática... Na prática, você não consegue casar isso. É o que eu falo sempre. Todo mundo sabe, quando vai para o nutricionista, o que é para fazer. Chega no nutricionista, ela vai falar 3 horas, tem que comer bastante legumes, verduras, proteína de forma correta, carboidrato de forma regular, gordura reduzida. A questão é como a gente botar isso em prática. O grande X da questão é a gente conseguir botar o que a gente sabe fazer na nossa rotina do dia a dia. E isso, para a gente, foi muito aprendizado. A gente aprendeu na dor, não foi no amor. Como foi que você superou isso? Porque eu pergunto isso, né? Em 2016 eu passei pelo mesmo problema. 2015, na verdade. Porque foi na época que teve o impeachment de Dilma. Sim. E eu trabalhava, a minha empresa era só Minha Casa Minha Vida. Então, o Ministério das Cidades fechou a torneira. Uhum. Eu também tinha, na época, acho que quase 150 pessoas trabalhando, porque ali era obrigatório ser fichado. Eu era o terceirizado da construtora, né? Então, quando fechou a torneira, a construtora parou de receber, automaticamente ela bagunçava todas as medições, mandava a nota, eu era... Ah, tem uma vírgula aqui. Não, é porque o cara estava sem dinheiro para pagar, e demorava mais 30 dias, a gente ficou quase 120 dias sem receber.
E eu também com fluxo... Não de fluxo de caixa. Eu não tinha fluxo de caixa. Não existia. Não tinha capital de giro. Era tipo assim, eu recebo, eu pago tudo, eu vivo e vai. E eu quebrei. Tipo assim, eu desisti, tá ligado? Tipo assim, chegou um momento que eu falei assim, não dá, porque comecei a ver uma avalanche de dívida acontecendo, eu sem conseguir rodar a parada. Como foi que você conseguiu superar isso, irmão? Rapaz, existiu um aperfeiçoamento da gente com relação à gestão de pessoas aí. Eu acho que aí foi o grande marco. E a gente conseguiu ter a inteligência emocional. Quando você começa a atrasar, você tem o funcionário, ele começa a te provocar também. Sim. Muitas vezes, não vou dizer todos. Mas você tem uma provocação do cara para ser demitido. Só que às vezes a demissão é muito bom para ele, mas ruim para a empresa. E aí vem o consenso. E aí vem a questão de a gente conversar com a pessoa. E aí foi muita conversa com todos, para tentar sempre pagar o que tem que ser pago, mas de forma organizada. E aí a gente aprendeu a botar um fluxo de caixa. Criamos uma dívida, realmente foi nossa primeira dívida, a gente até de banco, que foi parcelada e paga de forma com todo mundo. A gente desligou e deu 10 passos para trás. E falou, velho, a gente estava fazendo errado. Não é a contratação, não é o errado. Mas a forma como foi contratada, gerindo dessa forma, está errado. E aí a gente deu 10 passos para trás, conseguimos fazer um endividamento parcelado, praticamente desligando de forma orgânica, Sim. tendo zero problema. Não, a gente teve um problema judicial, trabalhista, que quando a pessoa foi lá, a gente entendeu qual foi a situação, que foi gestão de pessoas, a gente teve que ter uma pessoa para desligar esse colaborador foi desligado de forma errada, não foi tratado como uma pessoa deve ser tratada. Sim. E aí a gente entendeu a situação, conseguimos fazer um acordo antes da justiça. Sim. Então, foi muito mais disso. Então, a gente conseguiu ter sucesso no que a gente queria. Hoje, a gente teria essa dívida muito grande, que seria o fixo, né? O funcionário trabalhando de forma correta com a gente não teria mais. O cara estava desmotivado. Sim. E uma vez desmotivado, para você reconquistar essa motivação é complicado. Não vai. Você tem pessoas que trabalham com a gente, você tem que entender qual é o tipo do seu colaborador. O nosso colaborador... O perfil dele, né? Você tem o colaborador de escritório, que é um. A motivação vai ser uma. O colaborador de campo operacional vai ser outro. Então, você tem que entender como vai ser feito cada um. E a gente aprendeu na dor. Então, nós conseguimos fazer a renegociação da dívida, praticamente, que teria, Sim. e parcelado, e aprendemos a botar no nosso fluxo de caixa. Deixamos de receber prolabório durante um bom tempo, para conseguir honrar com esse compromisso, e como eu falei, 10 passos para trás. E aí, depois, foi só para frente. Isso é sensacional, desculpa te interromper. Eu estava hoje conversando com um sócio meu, e ele falando exatamente isso, que uma das coisas que o empresário ele tem que entender é que ele tem que ter inteligência emocional e tem que saber negociar. Perfeito. Nem tudo é simplesmente tirar do bolso e nem tudo é desespero. Uma boa conversa, um bom alinhamento, você tem uma estratégia para falar assim, velho, peraí, beleza, isso aqui não tem mais como fugir, a dívida existe. Perdi o jogo, mas eu consigo recuperar. Eu não perdi o campeonato, né? Então, isso é uma inteligência que todo empresário tem que saber. Então, isso que Guanabara tá falando aqui, velho, aula demais. E eu falo porque eu vacilei nisso. Nesse momento, eu não tive inteligência emocional para poder me organizar, eu joguei para cima e depois, acho que 2, 3 anos que eu fui me organizar de fato para poder fazer as coisas acontecerem. Mas, velho, eu não vou dizer para você que é simples, não. A gente ter essa inteligência emocional, eu digo a você que foi confortável para mim. Toda a minha situação que eu estava, eu morava com meus pais, eu tinha um passivo pessoal que me favoreceu a não ter essa obrigatoriedade de muitas coisas. Então, eu digo para todo mundo, tranquilamente, nós abrimos a empresa no momento certo, porque depois, muitos engenheiros que estavam contratados não tinham condições de estar sendo mais contratados, as empresas desligaram os engenheiros, e o que o pessoal começou a fazer, foi o que eu estava fazendo há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Sim. Você entendeu? Então, eu já estava na frente. O que eu fiz? Antigamente, quem competia comigo muitas vezes era um encarregado. Só que meu cliente, eu não sabia disso, meu cliente não é aquele cliente que orça com o encarregado. É um outro tipo de cliente. Só que eu orçava com todo mundo, gastava tempo. E isso aí vem muito de você entender seu perfil do cliente. Mas isso é com o tempo. As pessoas vendem hoje, é muito fácil você chegar na internet e vendem muito facilidade. Sim. Não, veja isso, veja aquilo, identifique. Isso é complicado. Você está no momento que você tem que fazer pagamento, entender sobre imposto, que a gente caiu nessa cilada de não entender sobre imposto e sair prejudicado. Sim. Prejudicado num momento que é cobrado algo que não sabia, e você não sabia, você está errado. E você não precificou aquilo. Você está errado. Então, a gente tem que entender de tudo no primeiro momento.
e, ao mesmo tempo, pensar em soluções novas. Tivemos problemas na época com relação a essa parte tributária, para entender como é que era a situação, como a gente pode economizar. Mas o melhor ponto foi o que você estava falando até antes, é saber perder. Se você não sabe perder, meu amigo, você assumir, perdi. O que é que eu posso perder menos? Porque nem sempre a gente ganha. Exato. Tem obra que a gente orça errado, mas a gente tem que levar vantagem de alguma coisa. Se eu perdi nisso, como eu vou fazer para consertar na próxima? Que esse erro se torna erro antigo. E vamos errar erros novos. Eu acho que, para mim, a melhor coisa é não repetir o erro. Quando a gente estava contratando, na época a gente contratava muito estagiário, por exemplo. É uma mão de obra barata, só que a gente viu que tinha um problema. Demandava muito tempo da gente. E a gente já tinha um objetivo escalonado, que era sair da operação. Para conseguir ter um procedimento como a gente queria, de um ecossistema que se alimentasse, a gente já tinha algo mais ou menos formado do que a gente queria. Não é somente o dinheiro é consequência, mas a gente consegue ter algo mais consolidado que não dependesse da gente. Eu falo para todo mundo, até para meus engenheiros de hoje em dia, eu falo, velho, você tem família, precisa sair. Nosso tipo de obra é uma obra rápida. É uma obra onde a gente precisa ter agilidade, precisa ter um pensamento de posicionamento rápido. Sim. E a gente sempre fala, agilidade não é pressa. Você precisa ser esperto. Pressa é o que você faz de forma desorganizada. Agilidade é o que você consegue fazer de forma organizada. Você consegue ter isso de forma bem tranquila. A gente sempre se preocupou muito em ter esse entendimento da agilidade e poder passar isso para nossos colaboradores. Porque se você pensar pequeno, você vai apagar o fogo rápido, você vai estar se esforçando o máximo. Eu tive um engenheiro que veio do interior. Foi engraçado, porque ele refletiu, ele chegou a chorar muito comigo. Sim. Ele estava numa obra onde, o cara vinha de social, todo formal, porque no entendimento dele, ele veio de um interior onde você tem que estar formal, apresentar, porque você é julgado pelo que você aparenta. Sim. Não acho que está errado isso, porque realmente é nosso cartão de visita. Acontece. E ele foi muito categórico, só que estava numa obra, todo formal, dentro da poeira. Eu falei, cara, não precisa ser assim. Foi ajudando, relaxe. E teve uma vez que no grupo do WhatsApp da gente, sempre trocava muita informação e tal, 11 horas ele estava indo para casa. Uma obra que era para durante o dia. Uma obra comercial, mas que era para ser tocada durante o dia. 11 horas da noite? Da noite. Sim. E eu falei, cara, por que você está voltando agora para casa e voltando de ônibus ainda? Aí eu falei, por que você está voltando agora? Ele, não, porque eu estava organizando lá, mas está tudo certo. Eu falei, não está tudo certo. Você voltar agora, você pode ser assaltado, você tem vários riscos de forma desnecessária. Aí ele refletiu um pouco, não, tudo bem e tal. Foi falta de organização minha. Aí conversamos com ele, estava tudo mais acalmado, mas já deu uma bronca com relação a isso. Teve mais 2 dias que eu passei lá. No último dia que eu passei, ele estava carregando um saco de areia em entulho. Ele mesmo? Ele. Aí eu falei, meu amigo, o que está acontecendo? Ele, não, porque eu chamei o ajudante pode ficar aqui, eu vou ter que tirar porque eu vou ter que organizar. Eu falei, calma, respira. Primeira coisa, respira. Na respiração, você vai conseguir oxigenar seu cérebro e conseguir raciocinar. As pessoas não conseguem entender isso. A alimentação, a água, a respiração é algo fundamental para você ter um raciocínio de forma organizada. Com certeza. Você vai fazer as coisas automáticas, você não vai se alimentar, você não vai conseguir raciocinar, você vai estar estressado. Qualquer coisa que seria, às vezes é pequeno, se torna algo grande porque você não está conseguindo resolver esse problema. E um problema pequeno, acumulado com outro pequeno, acaba se tornando algo grande. E aí, deixei ele fazer, não quis interromper ele, e depois, quando ele parou, eu falei, vamos aqui rapidinho, vamos aqui beber uma água. Cheguei ele pro canto, sentei no meio fio com ele e comecei a conversar. Eu falei, quando eu te contratei, eu sabia qual era a sua raça? Ele, não. Eu sabia se você tinha deficiência? Ele disse que não. Eu te perguntei, o que é que você tinha de musculatura? Ele, não. Eu falei, por que você está carregando? Seu objetivo é carregar material? Eu te vi, a minha entrevista com você foi de forma por telefone. Eu não quero que você carregue material. Eu sabia que você era engenheiro e você mostrou para mim determinação. Se mostrou para mim determinação, eu quero a sua determinação aqui. Mas não é assim. Não é por esse caminho. Não é por esse caminho. Sua família pagou 5 anos de faculdade, não foi para você carregar material. Quando eu falei isso, o cara se desbocou de choro. E ele viu que realmente toda a sociedade cobra muito você se esforçar. Velho, beleza, tem que se esforçar, mas de forma organizada. Tente gastar um pouco mais de tempo no planejamento. Eu sou muito da filosofia do Lean Construction.
Meu TCC foi voltado para isso, Sim. lá na Católica. Eu peguei uma coordenadora que foi muito boa para mim, foi a Mônica Gantuá. E ela me deu um excelente suporte na época com relação a isso. Poucas empresas faziam isso além da Civil. A Civil foi a empresa que eu tomei como base e estudei o Civil Tower dele, que ele aplicou tudo lá. E hoje a gente está transmitindo para a nossa empresa o Lean Construction. É uma forma diferente, é uma forma de planejamento. O FAST, eu acho que é mais fácil vocês conseguirem entender o que seria o FAST. O FAST é rápido, mas o rápido até que ponto vale a pena? Uma saúde mental. Eu tive o burnout em 2023, Sim. em novembro, próximo ao meu casamento, onde foi um excesso de carga trabalhada. Não faz bem. Me deu vontade de destruir tudo que eu tinha construído. Até que houve a sensibilidade do meu sócio e ele falou, velho, se afaste. Ele pediu para se afastar, mas se ele não tivesse sensibilidade, tivesse com a cabeça quente também, estourar os dois, por causa de pressão. Existia uma pressão enorme da nossa cabeça em querer crescer, mas existe um custo. Não é crescer a qualquer custo. Então, a gente... foi uma mudança de chave, acho que até no meu pensamento, que era altamente estressado. Todo mundo que me conhece na empresa viu a diferença quando eu voltei. Em novembro, a gente entregou a última obra. Dia 3 de dezembro, foi o dia que eu saí. Me casei em janeiro, dia 13, tirei mais 15 dias de férias, mais ou menos, de folga. Em fevereiro, mais ou menos, eu comecei a voltar gradativamente. E eu agradeço pela sensibilidade do meu sócio, pela minha empresa. A Amanda também estava junto comigo nesse momento, que me deu suporte enorme na empresa, junto com o Rodrigo. Sim. E a gente viu a necessidade do tempo de cada um. Hoje você consegue ver empresas aí que são extremamente... Falta de organização gera o esforço demandado. É porque o que eu enxergo hoje é que as pessoas confundem ser produtivo com ter a agenda o tempo todo lotada. Rapaz, né? Isso aí. Então, quando você fala para mim assim, porra, o engenheiro estava na obra até 11 horas da noite em uma obra que era para funcionar durante o dia. Ele queria ocupar o horário dele para dizer, eu sou produtivo, eu tô fazendo. Só que produtividade é você ter um objetivo, saber o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito naquela hora. Você é engenheiro. Exato. Trabalho na física é o quê? Força vezes deslocamento. Exato. Se você se esforçou pra caramba, mas não fez nada de mudança, ser zero, seu trabalho é zero. É zero. Ah, eu desloquei um pouquinho, mas minha força não demandei nada, seu trabalho é zero. Então, é força versus deslocamento. É essa aí. Se você não se mover, se você não tiver um avanço com relação às suas atividades, não está fazendo nada. É o que o pessoal fala, não, porque eu estava aqui, chegar em casa, tipo, minha mulher, minha mulher, eu trabalhei muito hoje fez muita coisa, fez o quê? Não, já limpei minha caixa de e-mail, pelo menos, tá tudo limpo. Isso não. Você avançou com o quê com relação à sua empresa? Qual foi o resultado que você trouxe? Você não produziu, você não teve um trabalho. Você chegou lá, você passou o tempo, você foi turista da sua empresa, você mostrou sua cara lá dentro, mas você não teve uma modificação, uma forma de pensar, uma reunião com os líderes, você não escutou sua equipe. Então, hoje, cada vez mais, nosso pensamento empresarial é justamente isso. Conseguimos cada vez mais ter essa saída do operacional e gerou um outro problema. Isso que eu ia perguntar. Hoje, eu conheço uma quantidade grande de engenheiros, obviamente, né? É claro, nossa área. Os amigos, né, da faculdade. Eu estava até conversando com um recentemente, arquiteto. Ele estou com a gente lá na Católica. Depois ele desistiu de engenharia e se formou em arquitetura na Unifax. E aí ele falando comigo, só que ele está o tempo todo na obra. Ele já deve ter, sei lá, 4 anos de empresa e a obra só funciona com ele lá dentro. Uhum. Como foi que você conseguiu estruturar para que você não precise mais estar no operacional? Pessoas. E você vá para o estratégico, né? Pessoas. Primeiro, você muda a sua mentalidade. Aí não tem jeito, realmente. Se você achar... Hoje, é engraçado que todo mundo você fala, realmente o pessoal fala, a obra só anda comigo. Claro, a obra só vai andar com você se você fizer a mesma coisa. O que é que você está fazendo diferente para a obra mudar? A gente começou como estagiário tocando a obra. Sim. Você vai gerar outro problema. Isso é óbvio, isso é claro. Não acha que você vai dar uma solução e não vai ter outra. Você vai dar uma solução, você vai ter um outro problema. Se você der uma solução e mantiver com problema, essa solução não é correta. Sim. Então, novos erros, novos aprendizados. Então, começamos de forma gradativa. Começamos a dar cargos e cadeiras para pessoas fazerem o que a gente fazia. E a gente começou a assumir novas atividades. E assim a gente vai conseguir sair sempre do operacional. Então,
Primeiro você está entendendo qual é a sua demanda no campo? Um GPS, o Waze, só te leva para um local se souber onde você está. Se você não souber onde você está, você não vai saber para onde você vai. Isso é batata. Então, se você sabe, qual é a sua posição hoje? Você está fazendo o quê? Então, hoje eu estou fazendo um papel de engenheiro de campo. Pronto. Além disso, está fazendo o quê? Um engenheiro também com relação ao marketing, com relação à diretoria, com relação ao financeiro. Pronto. O que é que está demandando mais tempo seu? E aí, bote cargo. A gente começou inicialmente com a parte de estagiário, para tocando obra, dando suporte. O que é que demandava mais na gente no campo? A gente tinha que comprar material. O estagiário faça uma lista de material que precisa. Já chegava com mastigado, gastava o tempo para fazer outra coisa. Se você tem um problema e as duas pessoas fazendo isso, você gera 2 problemas. Então, a gente começou a ter no início também a mesma coisa, porque era uma atividade que a gente não sabia nem liderar um estagiário. Eu nunca tive estagiário, você não seria a mesma empresa. Sim. E aí foi crescendo. Então, a gente começou a dar cargos para as pessoas e subindo de cargo. Aí você vem, porra, velho, mas como é que você consegue fazer isso com a parte financeira? Já era apertado. E aí, foi sabendo uma boa negociação. A gente começou a ter boas negociações, avançando de forma devagar, criando nome. A pessoa começou a falar, pô, você é um pouquinho mais caro, mas eu vou fechar com você porque você entregou um bom resultado. Esforço. Você falando isso aí, eu lembro de um livro que eu não vou lembrar em português o título dele, mas é Output Manager, que ele é do CEO da Intel, que ele fala sobre alavancagem gerencial, que basicamente é o quê? Velho, o seu trabalho tem que ser alocado na atividade que mais vai gerar resultado. Perfeito. A partir do momento que você vai crescendo, você não pode mais estar só no operacional, porque vai tomar tempo, mas vai te impedir de você fechar novos contratos onde vai trazer dinheiro para sua empresa. Uhum. Então você delega aquilo ali e vai para uma atividade que tem uma alavanca de resultados melhores. Perfeito. Então, vai chegar um momento que você já tem um processo aqui enraizado, você vai contratar um cara de comercial e você vai para uma parte mais estratégica, tipo assim, qual é o tipo de cliente que eu quero que meu comercial atenda. Então você vai para outra atividade que ele tem uma alavanca melhor para resultado. Então, você falou isso aí, eu só lembrei do livro na hora, né? Tipo, saber delegar e saber para onde você tem que realmente alocar esforço. Isso vai ser a todo momento da sua empresa. Se você pensar que você fazendo apenas um movimento desse, você vai parar a sua empresa, imagine sua empresa como um universo. O universo, de forma física, ela é expandida a todo momento. A sua empresa tem que ser igual. Então, houve já um questionamento de uma pessoa na nossa empresa que está há muito tempo e fala assim, mas vem cá, se a outra pessoa que está abaixo dela fizer isso, eu vou fazer o quê? Eu falei, você vai fazer outras coisas, com certeza. Você vai ter outras atribuições a fazer que são minhas agora. Eu vou delegar a você e você vai conseguir crescer. A gente tem que imaginar que a gente é polvo. Sim. A gente consegue ter novos caminhos sempre. Então, uma das consequências foi o nosso grupo. Então, hoje a gente criou o nosso grupo, o TXT Build, voltado para a parte de construção. O TXMAC, houve uma oportunidade de comprarmos máquina. Internamente, a gente está formatando isso de forma primária, girando com a gente, para a gente entender como movimenta e, em seguida, ir para o comércio. Abrir para o mercado. Isso aí, porque entendendo qual é a nossa dificuldade, a gente já tem uma demanda nossa. Então, a gente criou mais 3 empresas, onde vão servir também para a gente e para outras empresas. Então, percebemos, a partir de uma análise de informações, que o nosso carreto gastava muito. Em um ano, a gente gastou mais de R$250 mil. E a gente entendeu que não é que R$250 mil ia ser um carro, vale a pena, não. A gente entendeu que a gente vai entender ganhar outras logísticas. E começamos isso, sabe como? Com uma plotter. Nossa primeira aquisição de forma grande, que eu vou dizer assim, porque foi, vamos investir em algo que a gente está fazendo, foi uma plotter. Para quem não sabe, plotter é uma impressora virada na zorra, a gigantesca, para poder imprimir projeto, né? Então, e que não custa barato. Imagina o seguinte, e é algo que a gente fala assim, pô, um projeto, você vai gastar R$100, R$200. A gente estava pensando em economia. Sim. É matemática. A gente veio da engenharia, a gente está trabalhando com cálculo. E isso veio de meu sócio. Meu sócio foi que percebeu que existia uma falha com relação a que a gente podia expandir mais. Até falou, velho, a gente pode até imprimir para os outros. Hoje não temos nem condições de imprimir para os outros. Não dá conta. Não dá conta. É uma plotter a zero que está lá rodando praticamente todo o tempo e ganhamos. Só que existe algo que não é somente o financeiro.
É aí que vem o gap com relação a você saber investir em estagiário, porque você fala, pô, eu estou gastando. Não, você não está gastando, você está crescendo, você está investindo. Você está investindo em uma pessoa que vai poder depois, futuramente, você não precisa nem ir para a obra. Quanto você gastou, quanto você vai economizar de combustível, sem precisar ir toda hora? Quanto você vai combustível para você gerenciar essa equipe? Quanto você vai conseguir pegar outra obra e você vai ter uma multiplicação? Chegou a época que a gente estava com 33 obras, 34 obras. Se você estivesse na obra, você ia pensar que valia a pena comprar um plotter para poder... Não vai, velho. Porque você está focado nos problemas da obra e não no problema gerencial da empresa. Não vai. Eu não iria de hipótese alguma. Porque seus problemas, você vai dar prioridade ao que é agora. O ser humano é assim. Tudo que é agora, você vai ter que resolver agora. Sim. E o que é planejado, você deixa para trás. A gente é muito assim. O que é para ser... A gente não escreve direito. Então, isso acaba dando uma dificuldade de você se planejar. A Plotter começou assim, hoje a gente gira e dá uma receita muito boa para a gente. Existe um orçamento voltado para a parte de Plotter e a gente consome e gira um caixa para a gente. Ela se pagou em 9 meses. Foi 9 meses que ela se pagou. Foi um investimento de mais de 20 mil reais. Onde a gente estava na dúvida. E a forma de pagamento? Ver o fluxo de caixa, o entendimento. Pagamos no cartão em 10 vezes, os 2 mil a gente já estava faturando 3 mil por mês, deixando de gastar. E já gerava um caixa para a gente. Então, a gente estava sempre pensando em como a gente pode economizar. Sempre como economizar. Então, a TXMAC é a nossa empresa voltada para uma empresa, um serviço de locação de equipamentos pesados, uma retro. A gente começou com a retro. A gente teve uma demanda necessária, viu uma projeção bacana, conseguimos atender a gente e conseguimos também locar. Tá parado em um serviço tem 2 meses já. Ele não conseguiu sair para outro serviço. E faturando. Ela está se pagando. No mínimo, ela está se paga, que é o que a gente busca. Sim. A gente conseguiu entender que alguns equipamentos nossos, ferramentas, a gente consegue utilizar, conseguir comprar mais barato, abrindo uma empresa de locação e ter um retorno bacana, economizando e podendo faturar com outras pessoas. A gente está em constante uso de equipamentos. Sim. Entendemos qual a necessidade, tentamos entender a possibilidade de um ganho, isso aí. Tudo isso é com o tempo. Então, você investiu em uma pessoa para estar fazendo o que você fazia, para você ter um tempo vago para conseguir ter outros pensamentos, melhores pensamentos. Não é somente pensamento novo que é bom. Às vezes você tem um processo seu, que você está sendo falho, não está sendo eficiente. Sim. Volto a falar, a gente comprava impressão, a gente preferiu ter uma plota e fazer nossa impressão. Então, a gente teve a TXMAC, que é voltada para a parte de retro, TXLock, que a gente hoje tem 6 carros nossos, de estradas, que dá agilidade para os coordenadores e engenheiros. Em vez de você estar pagando para a Localiza, você está pagando para você mesmo. Para a gente. E temos também a logística do bongo, né? Que a gente tem um caminhão baú que roda também e a gente pode servir depois. Então, hoje eu não quero que isso... nosso pensamento futuro é fazer para o próximo. Hoje a gente está rodando com a gente, de forma separada, organizada. Então, sempre tentando pensar à frente. Mas eu só posso pensar à frente com o tempo. Então, eu estou comprando o tempo, tendo pessoas que façam o que eu fazia antigamente. Muito bom. Sensacional. Se o cara não tiver esse pensamento, meu amigo, aí realmente não cresce. Aí você tem hoje empresas que fazem obras demandando muito tempo do dono. Não digo certo ou errado, não existe certo ou errado. No meu pensamento, não é o mais correto e coerente produtivo, para o meu pensamento, que é sair da operação e ter novos caminhos. Hoje você pensa em equity na sua empresa, né? Perfeito. Eu não penso... hoje a minha empresa é algo mais... É um organismo vivo. Ela consegue rodar sem mim. Ela consegue eu estar aqui com você, despreocupado com relação a celular. Antigamente, teve um dia, foi engraçado, fui tomar um vinho com meu irmão. Ele falou, porra, Felipe, você teve um dia que você me ligou e falou, velho, eu não sei onde é que eu tô. Chegou um tempo que eu conheci mais de 10 estados em um mês. Eu estava rodando as obras, Sim. Tocando. Hoje a gente tem atuação nacional já. A gente tem todo o Brasil, onde a gente já teve um tipo de obra. E nossos clientes levam a gente para todas as obras. Então, eu ficava com medo. E o meu medo fazia não confiar nas pessoas. Isso é complicado. A falta de confiança leva a gente a ficar pequeno. Sim. Se você não confia na pessoa, a pessoa vai errar. Não tem nenhum problema a pessoa errar. Faz parte. Faz parte. Tente minimizar esse erro. E ter pessoas capacitadas para consertar o erro também. Então, hoje eu tenho pessoas de backup, que é aquela pessoa que consegue tampar, deu problema, velho, vai lá.
Porque eu sei que isso vai acontecer. Você achar que contratando uma pessoa, você vai delegar para ele e vai fazer o que você fazia, cara, ele estaria abrindo empresa que nem você. Ninguém é você, né? Ninguém sou eu. Se ele fosse igual a mim, ou esperasse que ele fizesse igual a mim, ele teria uma empresa concorrente à minha. E não vai achar fácil. Mas, velho, uma coisa que eu observei, né? Eu fui na TXT há uns 15 dias atrás. Foi, mais ou menos isso. 15 dias atrás, para poder conhecer a empresa, a sede nova da empresa, que por sinal tá muito bonita, muito bacana. Obrigado, real. Né? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi o nosso papo sobre planejamento, né? Perfeito. Porque tudo isso que você tá falando aqui pra gente, ele não acontece se você não tiver um planejamento bem estruturado. Como foi que caiu a ficha para você sobre planejamento, para você estruturar um time de planejamento daquela forma que você faz hoje em dia? O cliente. Eu ficava muito à frente da obra. A divisão entre a minha participação de meu sócio, além da cadeira de sociedade, a gente assumia como fosse de cargo de diretoria. Diretoria, a parte de obra operacional, estava muito mais comigo. Eu sempre gostei muito, para mim era prazeroso. Até ter o momento do burnout, que foi algo sobrecarregado. Eu tinha prazer em estar na obra, então eu via muitas dores, só que é aquele desenho que você está empurrando um carro com a roda quadrada, o pessoal vai te orientar, cara, tem uma roda redonda aqui para você, bonitinho, um círculo. Cara, não, tô aqui trabalhando. Eu era muito assim. Sim. E isso fez com que a gente atrasasse um pouquinho, mas acho que foi um amadurecimento. Então, a gente começou a pegar alguns clientes que demandavam para a gente uma organização muito maior. E a gente já estava pensando em fazer de forma organizada. Pô, a gente consegue, na teoria, todo mundo fala que o material japonês planejamento 3 meses e construção em 1 mês. Cara, consegue fazer isso. E aí vem um treinamento nosso também, entendimento que a gente consegue fazer organizado. Vocês tomaram um curso? Fizeram Zero. Só foi lá e fez. Muitas das nossas coisas é sentimento real, velho. Eu não me arrependo das coisas que a gente fez. Porque muita coisa a gente vai amadurecendo, a gente faz, modifica e vai crescendo. E aí, com alguns clientes, a gente viu a necessidade do cliente. Os clientes pediam para a gente fazer um planejamento, um cronograma, e pediam um acompanhamento de obra. Nesse acompanhamento de obra, a gente começou a ver, precisamos ter uma pessoa eficiente, que tem uma bagagem de procedimentos e processos. E a gente começou a trazer uma pessoa. Dessa uma pessoa foi criando. Como eu falei, nossa empresa hoje está um organismo vivo. Então, mais uma vez, uma demanda natural do cliente transformou um setor dentro da sua empresa. E a gente viu a importância disso. O setor de planejamento fez a gente identificar os problemas dos nossos processos. Então, a gente via que a gente tinha um cronograma. O cronograma não um cronograma, é uma base. É uma referência. Não é pedra, né? Não, escrito é pedra. Na pedra. É né? isso aí. Então, ela vai ser uma referência para a gente tomar o nosso guia. E a gente vai acompanhando. Do cronograma macro, entendemos que era necessário a gente fazer um planejamento um pouco mais reduzido para entregar para o campo, para antecipar o problema. Então, a gente tinha uma data de, exemplo, dia 30, entregar uma obra, a gente botava como campo entregar no dia 25. Não é que a gente vai monitorando, se fosse dia 25, tal atividade a gente está antes. E a gente tem um tempo de correção. Porque a gente viu que a falta de previsibilidade de algumas atividades fez com que a gente aparecesse o erro na frente. Um erro de instalação, um curto-circuito que dá no quadro, não é um problema que está fechando o quadro agora. Foi um problema de instalação, de passagem de fiação que você fez antigamente. Exato. Mas se eu tiver um acompanhamento disso, mais na frente não tem esse problema. Então, a gente começou a identificar esse problema. E nem retrabalho, né? Pronto, o retrabalho. O Lean Construction não pensa em retrabalho. Ela pensa em um segmento em linha. O planejamento mostra muito isso. Do planejamento médio, o PMP, que a gente faz o planejamento de médio prazo, a gente tem um planejamento de curto prazo. A gente tem um acompanhamento semanal. Desse acompanhamento semanal, a gente consegue identificar todos os problemas. E a gente conseguiu antecipar muito problema que aconteceria no final, por conta disso. Então, a gente conseguiu identificar que, exemplo, detectores às vezes não funcionava. Quando vai ver, é o ar-condicionado que estava batendo próximo a ele, a localização. No próximo, tem lições aprendidas do cliente específico. O ponto forte da gente, a gente conseguiu ter uma recorrência de empresas. Sim. As empresas, hoje, a gente focou em ter empresas que me tragam segurança de obras contínuas. Nosso estilo de obra é obra comercial. O franqueado não é o meu cliente. Identificamos qual era o nosso cliente. Nossos clientes são empresas que precisam ter expansão. Essa empresa, qual é o ponto forte? Ela me dá recorrência.
Qual o ponto fraco? Eu tenho que atender a todos os estados. Senão, outra pessoa vai. E essas empresas que atendiam ela, tudo de São Paulo. Qual o ponto positivo? Para a gente, eram caros. Para chegar para o Nordeste, eles não tinham mão de obra. E todas as empresas reclamavam disso. Que no Nordeste tinham dificuldade com relação à prestação de serviço. Velho, era fácil. Na verdade, você transformou um problema Sim. numa oportunidade, né? Perfeito. O problema do meu cliente, eu dei a solução. Eu atendo. Agora, no início, demandou muito mais da gente estar presente, porque existia uma responsabilidade. A Uber, quando a gente fez o contrato com eles, tinha uma multa contratual de R$30 mil. Por dia. Por dia. E a gente ainda tinha que fazer essa obra iniciando no pleno carnaval. Carnaval de Salvador, o maior carnaval do mundo. Segurar, reter pessoas para trabalhar é complicado. O que favoreceu a gente? Sempre vivíamos muito na obra. E existia um relacionamento pessoal. Então, as pessoas ficavam por a gente também. Então, foi muito disso. É o acaso, mas foi muita coisa dando certo ao longo dos tempos. A gente foi crescendo. Se a gente crescesse muito, se a gente começasse muito grande, a queda era certa, a desmotivação era grande. Com certeza. E com uma forma que a gente cresceu e está crescendo, que a gente almeja ainda é muito maior do que a gente está hoje, eu acredito que a gente está no caminho certo. Engraçado, né? Porque o seu ponto principal era sair da operação, era estruturar, é o ponto que você está hoje, que é o equity, mas você só conseguiu chegar nesse ponto porque em um determinado momento tu viveu dentro da obra. Perfeito. Teve relacionamento com as pessoas que estavam lá, porque, como você falou, uma das dores muito grandes de quem está assistindo a gente, de que tem o engenheiro, o arquiteto que tem ali sua empresa, é contratar gente boa, gente de confiança e que operacione a obra da forma certa. Perfeito. Como foi que você conseguiu superar essa barreira? Eu acredito que você ainda tenha, mas de uma forma muito menor hoje em dia, né? Hoje a gente opera com escala de pessoas. Lembra que antigamente eu falei com você, ó? Aí como é que a gente começou a sair da primeira obra? Contratando um estagiário. Sim. Hoje a gente teve o gap de contratar coordenadores. Até eu contratar um diretor também de engenharia, que é a nossa previsão, para tomar conta desse serviço. Porque ainda alguns serviços batem na gente. Mas, da forma que a gente começou como estagiário, depois a gente fez engenheiro controlando depois com o engenheiro coordenador, aquele que conseguir atender. Hoje o coordenador consegue ter mais de uma obra acompanhando, que tem um engenheiro abaixo dele e tem um encarregado abaixo dele. Então, estrutura organizacional, né? Conseguiu ter estrutura organizacional. E sempre essas pessoas que estavam com a gente no início foram crescendo. A gente não trouxe uma pessoa nova para atingir um cargo grande que ela não sabia nem como era empresa. A gente já fez isso uma vez e não deu certo. A pessoa veio com uma mentalidade totalmente diferente. Não é errado nem certo. Diferente. Que nós apostamos. Nossa cabeça é muito aberta com relação a apostar. E a aposta não deu certo. Gerou muito ruído, a comunicação não deu certo. E aí a gente voltou. O cara não estava dentro da cultura, né? Não estava. A gente trouxe uma bagagem bacana, mas não estava casando, conseguindo encaixar a filosofia com a personalidade, a nossa persona. Sim. Então, nosso time é formado hoje por uma estrutura, muitas pessoas parecidas. É uma empresa mais jovem, eu falo de a cabeça aberta com relação ao pensamento de inovação, disposta a arriscar com consciência. Não é aquela empresa quadrada onde tem que ser assim, fazer assim. É isso, ponto. A síndrome da Gabriela, nascer assim, crescer assim, você assim. E não tem nem como crescer se for dessa forma, né, velho? Mas você falou uma coisa que é importante, que é plano de carreira. As pessoas que estão lá dentro, elas sabem que elas podem crescer, que a empresa está crescendo, ela está crescendo junto com a empresa, né? Se desenvolvendo junto com a empresa. Demorou para a gente entender isso. Demorou. Porque é engraçado, eu estava conversando com um amigo meu falando justamente sobre isso. A importância de que é as pessoas saberem para onde vão. Qual é o caminho da empresa? O que é que eu posso fazer? O que é que eu estou fazendo aqui que eu posso fazer depois? Porque, volto a falar, eu falei isso no início da nossa conversa. As pessoas têm família. As pessoas não vão querer estar se estagnando no salário único e viver daquilo ali. A inflação está batendo alta. Vai viver daquilo ali? Você quer proporcionar sempre algo melhor para sua família. Então, as pessoas têm que pensar em crescimento. Se ela não crescer comigo, vai crescer com outra empresa. Eu vou perder essa pessoa. Eu investi, eu tive um custo grande de investimento, de tempo meu, de trabalho com a gente, e vou gastar de novo para captar outra pessoa. Então, não é o melhor dos mundos você perder uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu não falo que é o pior dos mundos você perder uma pessoa. Às vezes, uma pessoa que está com você com vícios, vale a pena sair. Cada caso é um caso, né? Tem que saber avaliar. Mas, realmente, no mundo dos negócios, você investir em um colaborador e perder esse colaborador
é absurdamente caro. É caro. E saber contratar também é complicado. A gente teve um momento que a gente contratava a qualquer custo, a qualquer pessoa, por necessidade. E a gente sentiu o baque depois sobre isso. Teve um problema. Foi a falta de organização com relação à produção, não tinha o entendimento do tipo de obra que nós tínhamos rápido. Sim. E isso gerou algumas consequências. Mas o ponto principal que a gente levou em xeque foi: nós queríamos mudança. Nós apostamos em mudanças. Desde um sistema, a gente trouxe para a empresa investimento de um sistema. Hoje é o melhor sistema que eu acredito da área de engenharia, que é o Cienge, que ele tem uma plataforma comunicativa de todos os procedimentos. Todos os setores. Todos os setores. A gente sabia que era necessário isso porque a gente almejava já algo grande. E a gente sempre tomava, velho, para ser grande, o que é que os grandes fazem? A gente sempre estava com isso na cabeça. Se a gente quer ser o melhor, a gente tem que buscar o melhor software. Era muito caro para a gente. Caro porque eu falo caro, é que para a gente na época não valia. Sim. Mas a gente falou, velho, tem que ser isso aí, porque para você ter um sistema, você tem que saber como alimentar. Você tem que ter o treinamento de pessoas. As pessoas já não tinham processo da gente. Eu era uma pessoa contra, mas sempre tem uma conversa. Existia sempre uma conversa entre eu, Amanda e Rodrigo. E os dois apostavam muito nisso. Hoje eu agradeço por ter confiado, porque passamos um ano pagando um sistema sem utilização. No segundo ano tivemos um primeiro filtro e hoje nós temos um senhor sistema, basicamente, que alimenta o BI, que toma uma decisão muito boa para a gente. A gente tem uma referência e tem um entendimento totalmente com relação à empresa no BI por causa de saber utilizar o sistema. No primeiro momento foi complicado, as pessoas antigas não acreditavam porque era mais trabalho para ele, mas era necessário. A percepção inicial, sempre que você implementa qualquer processo, pô, isso aqui vai me engessar, vai me dar mais trabalho. E enrijece, e dá trabalho. Tem pessoa que pede para sair. É. Eu tive um colaborador que pediu para sair porque era procedimento. Velho, beleza, tá em outra empresa que hoje não tem procedimento. Não digo certo ou errado, volto a falar. Não é o que eu quero. Cada um escolhe o melhor lugar para si, né? Hoje, a gente faz avaliação de todas as obras. Toda semana eu tenho uma avaliação de como está o resultado financeiro, como é que está o planejamento versus o realizado. Hoje eu consigo ter um grande índice de sucesso com relação às entregas, porque há um monitoramento financeiro. Antigamente, quando você perde dinheiro, é difícil você aceitar que perdeu. Você quer dar um jeitinho para as coisas. E a Vivara, por exemplo, foi um cliente que mudou muito a nossa percepção de dar jeitinho. Ou é ou não é. A gente, na primeira obra, meu sócio estava mais à frente, porque é um cliente novo, um cliente que a gente entendia que devia ter uma atenção maior para entender o procedimento. Então, toda obra primária tem problemas de entendimento de procedimentos e processos e projeto em si. Ele estava mais à frente. E, velho, tinha coisas que para a gente era tranquilo passar, porque os clientes da gente aceitavam, para esse cliente não. Eles tinham paginação de fachada onde tinham que casar um determinado ponto, tinha que ter uma comunicação com eles. Então, a exigência do nosso cliente fez a gente amadurecer. Melhorar. Muito. Eu já falei isso na nossa reunião de planejamento, que às vezes é bom ter um cliente exigente, com alguns procedimentos e processos, porque a gente agrega a isso aí. Faz você crescer, né, velho? Faz crescer. Aperfeiçoar e fazer com que as coisas melhorem dentro do seu processo. Uma coisa que às vezes você está negligenciando e falando assim, depois eu resolvo, você é forçado a melhorar porque seu cliente exige aquilo e é um cliente estratégico para você continuar expandindo a empresa, né? A gente teve vários gaps, é engraçado, eu falando agora me relembra vários pontos marcantes. Quando o Bank, quando a gente pegou a nossa primeira obra com o cliente, nós não tínhamos o hábito de reunião semanal. Sim. Com o cliente. Eles exigiam. A gente, vai ter que fazer um relatório semanal para ele, mostrando tudo como é que está o avanço da obra. Hoje é nossa regra. Todos os clientes. Todos os clientes. Recebem. Tínhamos um relatório diário, RDO que a gente praticava diário. Nenhum cliente cobrava, a gente fazia meia boca. Quando o cliente começou a cobrar, sendo obrigado, a gente começou a fazer tudo conforme o cliente pedia. E isso enraizou na gente. Então, o nível do cliente ajudou a gente a crescer. E a gente aceitava, a gente não questionava. E assim como as pessoas que estavam junto com a gente, começou a fazer o que a gente fazia. As pessoas novas acreditavam muito mais na nossa empresa do que as pessoas antigas, às vezes. E isso foi necessário ter essa mudança. Pessoas novas que não se adequavam ao momento. O que eu costumo falar é o seguinte, toda empresa precisa se oxigenar... como é que chama? Oxigenar. Esqueci qual é a palavra, velho? Para ter novos ares. Putz, esqueci.
melhorar, mudar as pessoas para que o oxigênio mude ali dentro. Sim. Você precisa ter isso. Que às vezes o empresário, ele fica engessado também naquele negócio assim, pô, o cara tá comigo aqui desde o início. Então, se ele tá falando isso aqui tá certo, não, velho. Se você tem convicção que precisa dessa mudança e o cara não tá se adaptando, porra, infelizmente, empresa não é casa de ninguém. Perfeito. Você vem entrar uma pessoa nova que vai te trazer uma nova visão, vai te trazer um oxigênio diferente para que as coisas vão crescendo. E isso que você falou é um ponto importante para quem está nos assistindo, é que às vezes a gente fica com aquela sensação de pô, o cliente está vindo para cá e vai atrapalhar meu processo. Uhum. Se você incorpora aquilo, é exatamente a fase de crescimento. É a fase que você realmente está ali, pô, é um processo novo que eu estou crescendo, agora eu vou conseguir atender quem eu já atendia, porque não liga para isso, esse cliente novo e outras pessoas que precisam desse processo. Engraçado, a gente também teve outro cliente, a Starbucks, a gente fez aqui a primeira e a segunda do Nordeste. Sim. Foram executadas. E eles tinham um sistema que era um aplicativo onde tinha uma visão 360. Nós pegamos esse aplicativo e apresentamos para outros clientes. Eles adoraram. E eu consegui agregar até um valor a mais, porque eu tinha isso. Então, eu consegui vender um novo produto. E o cliente, quando me via como um diferenciado. Então, tudo foi um aprendizado. Tudo. As pessoas chamam de chato. Eu chamo de rigoroso. O chato, você muitas vezes não dá nem atenção. Se você passa que o cliente é chato para o seu colaborador que está no dia a dia lá, ele vai ter a mesma visão que você. Sim. Se você não explica para o cara que está à frente o porquê o cliente é assim e a importância de fazer isso, porque entenda, o cliente está sendo assim porque ele é chato, porque ele quer te prejudicar. Pelo contrário, ele sabe que isso aí é um procedimento. Se ele tem uma reunião semanal, é porque ele quer ter um acompanhamento, minimizar problemas, ter uma comunicação facilitada. Antecipar problemas também. Antecipar problemas. Então, esse método de acompanhamento, para mim, é o fenomenal. É o que o cliente me apresentou e eu estou aplicando na minha empresa. Então, eu consegui. Você perguntou para você como a gente fez curso, não foi nossos clientes ajudaram muito a gente. A gente começou a ver como nossos clientes de referência, que a gente via como referência, faziam. Nossos clientes hoje se preocupam com as pessoas. Você acha que eu vou querer botar um funcionário meu trabalhando 24 horas, xingando ele, um encarregado brigando? Não vou querer, cara. Porque meu cliente não compra essa ideia e eu não estou comprando essa ideia. Eu acho isso errado. Muito bom. Então, eu vi como é que meu cliente se comportava, identificamos o que é que eles entendiam como valor e aí a gente conseguiu multiplicar. O Itaú hoje é nosso cliente e o SG foi o que ele falou como um ponto-chave, que quis contratar a gente. Foi no nosso escritório, conheceu o nosso ambiente. Hoje, nosso ambiente foi um investimento. Não são as pessoas muitas vezes querem fazer algo pequeno e deixa lá o colaborador. Não, a gente tentou fazer com que o ambiente fosse algo sadio, que as pessoas passem mais tempo com a gente do que qualquer coisa. Teve um sábado que foi trabalhar antes do carnaval, o pessoal foi trabalhar. O pessoal, pô, se todo sábado for assim, gosta, porque o pessoal quer algo, tem que ser algo prazeroso. Prazeroso. Senão não vai dar certo. Então, ser confortável. É a nossa filosofia. Muito bom. É o que a gente quer implantar como cultura constante. Não pode ser algo momentâneo, não pode ser algo que você vai tirar proveito de forma rápida, dar um cala-boca, não. Isso que a gente vê como entendimento da melhor forma de trabalhar. Nossos clientes, a gente viu isso nos nossos clientes. A inclusão foram nossos clientes. Hoje, a gente não faz isso de forma querendo, mas a maioria dos nossos colaboradores são mulheres, na parte do escritório, na parte do campo também. Na parte do campo também. O pessoal fala que apenas o pessoal do escritório que vai ficar como mulher. Não. Mulher pode ficar também no campo. Sim. E são muito bem elogiadas. A maioria dos nossos clientes gostam das mulheres que estão acompanhando a obra. Então, a gente também quebra esse paradigma com relação ao local de mulher, localização. Nordeste, a gente quer fortalecer cada vez mais. Nossa empresa é do Nordeste. Não, o pessoal chega no nosso escritório lá e fala, pô, sua empresa é padrão São Paulo. Não, padrão Bahia, padrão Nordeste. É o que eu vendo muito isso. Nosso marketing é voltado para uma questão muito mais regionalidade. A gente tem esse ponto forte nosso aqui e a gente sofreu muito com isso. Lá em São Paulo, a gente deixou de pegar obras em São Paulo porque as empresas não queriam apostar na gente para fazer uma obra em São Paulo, sendo que a gente era no Nordeste. Isso é horrível. Existe um preconceito gigante. Enorme. Eu não julgo a questão do preconceito. O preconceito vai ter sempre. A gente tem que se portar. Quando a gente ia para uma reunião com a diretoria, a gente tem que saber, porque a gente é julgado. A sociedade é assim. Mas houve uma discriminação nossa. Isso foi bizarro.
Então, não foi uma questão de valor, não foi uma questão de know-how, foi uma questão já realmente de discriminação, porque a gente estava... Da onde você é, né? Falta de credibilidade, eu tinha mostrado uma cartela de clientes. Só que ele falou, velho, para que eu vou apostar? Eu entendo em partes o que eles falam, porque existe uma responsabilidade da pessoa que está contratando. E às vezes a pessoa, o time está ganhando, se mexe, aquele famoso ditado. Sim. Pô, se eu tenho empresa aqui que me atende, tá no budget dele, isso aqui, para que eu vou gastar menos? Então, existia o nosso preço que tinha que ser mais agressivo, muitas vezes. Hoje a gente tem a ambição de estar em São Paulo, porque a gente entende que lá nosso maior polo de cliente está lá. Tá lá. É então os escritórios. Tá lá. Não é que eu quero fazer obra em São Paulo, mas muitas vezes eu preciso ser visto que faço obra em São Paulo para ter uma credibilidade e jogar o jogo. E me diz uma coisa. Você é um cara que pensa em crescimento. Hoje sua empresa não é a mesma empresa de 2014, né? Mas onde é que você quer chegar, velho? Cara, essa reflexão a gente faz a todo momento. Hoje eu penso uma satisfação, por exemplo, minha. Cada vez mais essa empresa ter a nossa cultura, a gente fica com esse receio sempre, o crescimento dela levar a nossa cultura, a nossa essência a se perder. Então a gente tende a favorecer, a ter essa cultura mais enraizada cada vez mais. E queremos botar o nosso nome marcado assim como aquela empresa que tem o xizinho de qualidade. A gente ser uma referência. Assim como existem empresas que são sinônimo de qualidade de empreendimento, a nossa ser referência com relação a todo tipo de construção, seja por causa de uma qualidade, seja por uma questão de competência, atendendo à expectativa do cliente. A agilidade não é pressa. A gente sempre vende isso para o cliente. Eu não quero fazer uma obra rápida a todo custo. Não. A gente quer fazer uma obra organizada, que isso dê conforto para todo mundo. Vale mais a pena, às vezes, você não correr, mas fazer num prazo que todo mundo está organizado. Se você correr, às vezes você vai prejudicar o trabalho de outra pessoa. Sim. O cara vai sair como incompetente, muitas vezes. Já aconteceu isso com a gente. Então, eu me vejo muito mais a empresa consolidada no sentido de construção de forma orgânica, e tem um selinho de qualidade, o xizinho da gente está espalhado aí cada vez mais por todo o Brasil e, quiçá, América Latina, América do Norte, Europa, e a gente fazer outros estados também. Sensacional. E para a gente encerrar, Filipão, qual a mensagem que você deixaria para quem está nos assistindo, o cara que é engenheiro, o cara que é arquiteto, que está querendo montar sua empresa, iniciar agora? Qual dica que você daria para esse cara que está começando hoje nesse mercado? Rapaz, invista em você e na empresa. Se você encarar que você vai ter um custo com uma pessoa, isso não vai ter um retorno financeiro, pense no que vai te dar tranquilidade, seja com família, seja com relação a você passar um tempo para você pensar no crescimento da sua empresa, porque isso fez mudar a gente. A gente investiu na empresa, a gente gastou um pouco mais com pessoas, e a gente faz isso até hoje. Nós investimos em conselhos, no centro de conselho mesmo, pessoas, em consultoria, para que a gente consiga crescer. Então, a dica mais batata que invista em pessoas, invista na cultura depois, e aí você vai ter uma empresa mais orgânica. Escute as pessoas. Melhor forma de você crescer é você escutar onde está errando. Muito bom. Galera, a gente bateu um papo hoje sensacional aqui com o Felipe Guanabara. Trouxe muito insight bacana, não só que não são aplicados apenas na construção, acho que em qualquer tipo de empresa, essa visão de crescimento, uso de tecnologia, pensar em pessoas, expansão, planejamento principalmente, que eu sei que o cara hoje manja muito nessa área de planejamento. Felipe, obrigado por ter vindo participar, bater esse papo aqui com a gente. E quem quer te encontrar a TXT, qual é o arroba de vocês aí? Qual é o Instagram? Onde é que encontra vocês? Perfeito. Guanabara.felipe é o meu particular, pessoal, está aberto lá. Constantemente a gente posta foto no dia a dia da gente, no escritório. E o TXT Build, então, .build, perdão. Pode jogar lá, tem nosso dia a dia, vai ver um pouquinho do que a gente trabalha, nossos clientes. Espero que curta, aproveita lá e jogue duro. Isso aí. E para quem quiser, para quem gostou, né, nosso episódio, tá assistindo a gente até agora, clica no botãozinho aí de compartilha com outras pessoas que podem pegar esse conhecimento que foi discutido aqui e aprender também, para somar mais na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E para seguir a gente, juntos para somar.pdc no Instagram, do estúdio. Hoje que
disponibiliza esse espaço aqui para que tudo isso aconteça, que é o somar.studio. Também conheça a gente lá, dá uma passada, vem entender como é que funciona aqui esse processo, o making off de tudo que acontece aqui dentro. E quem quiser me seguir é ferreiraigor.eng. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.